O sábado hoje ainda precisa ser guardado? Hoje, muitas pessoas têm dúvida do que precisa ou não guardar do Antigo Testamento. E o que nós precisamos entender antes de tudo é que naquele tempo existiam dois tipos de leis: as leis cerimoniais e as leis morais. As leis cerimoniais eram aquelas que apontavam para Jesus como cordeiro, ou seja, incluía aquele sacrifício que os judeus faziam de matar um cordeirinho como perdão dos seus pecados. Assim como diz em Hebreus 10, essas leis eram temporárias, pois elas durariam até o momento em que Jesus viesse e realizasse a expiação por nós. Que é justamente o motivo de no livro de Mateus dizer que o véu do santuário se rasgou, que significa que hoje nós não precisamos mais realizar o sacrifício do cordeirinho porque Jesus já pagou o preço na cruz. Logo, essa lei cerimonial não precisa mais ser cumprida. Já a lei moral refere-se aos 10 mandamentos, que existe desde o princípio do mundo e foi a única coisa escrita pelo próprio dedo de Deus e não muda. Nos evangelhos vemos que o próprio Jesus deu exemplo de como guardar a lei e ele confirmou a imutabilidade dela em Mateus 5:17 ao 18. Que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E hoje nós temos que entender que isso é válido para todos os 10 mandamentos, sem exceção de nenhum, e o sábado está incluso nisso. Até porque em Tiago 2:10 fala o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se formos ver, não faria sentido Deus anular um só mandamento e deixar os outros 9, porque isso seria como anular toda a lei. E se a gente for lá para Êxodo 20, onde mostra os 10 mandamentos, nós vemos que o quarto se refere à guarda do sábado. E é interessante notar que ele inicia-se com lembra-te, porque Deus sabia que nós esqueceríamos. E se formos ver, a lei do sábado nos remete a Deus como nosso Criador, porque lá em Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias, mas descansou no 7º. Então, ao guardarmos o sábado, nós estamos reconhecendo a Deus como nosso Criador. Então hoje não nos surpreende ver Satanás atacando a lei de Deus em relação ao sábado, porque toda vez que a gente não dá importância à guarda do sábado, nós estamos rejeitando a Deus como nosso Criador. E em Ezequiel 20:20 também vai dizer que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E o que Satanás menos quer é ver pessoas se unindo mais a Cristo e reconhecer a Deus como Criador. E em Isaías fala que esse mandamento vai se estender até a eternidade, pois lá nos diz que até no céu nós guardaremos o sábado. Então esse é um dia que Deus separou não apenas para o povo de Israel, mas para que toda a sua criação entre em harmonia nesse dia e tenha um contato mais íntimo com Ele.